e que possamos experimentar da fidelidade do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós estamos numa série que preparamos para esse mês. Para aqueles que nos visitam, nós falamos sempre a cada mês um tema, e esse mês nós estamos falando sobre saindo de uma vida de escassez. No mês de janeiro nós falamos sobre foi um mês que a gente fez um mês de ativação profética. Depois, em fevereiro, eu esqueci o que nós falamos em fevereiro. Alguém pode me ajudar aí? O ano novo sou eu. Tá bem. E aí, quando foi em fevereiro, nós falamos sobre a necessidade que temos de provocar uma mudança em nós mesmos. E agora, no mês de março, então, nós estamos trabalhando esse tema, saindo de uma vida de escassez. Domingo passado, a gente empolgou um pouco aqui na hora do louvor e emendamos um pouco ali. Eu fiz só uma pequena introdução. E eu quero então desafiar você, principalmente, a não faltar domingo que vem. Vai ser o último culto dessa temática. Nós vamos ungir toda a igreja, declarando que verdadeiramente um tempo novo se abra para todos nós, e vamos te dar um óleo de unção para você levar para casa e ungir a sua casa, consagrar a sua casa para que esse novo tempo entre. Nós estamos no período de 40 dias de jejum e oração, e eu quero acreditar que você está sendo desafiado por Deus a cumprir esse propósito do jejum. Nós encerramos então hoje um jejum de café da manhã, e a partir de amanhã a gente começa um novo jejum, que é nos alimentarmos somente até as 18 horas e ficarmos sem a janta. Então os homens que gostam muito da janta aí vão dar um sossego e vão ficar sem a janta, tá? Vamos alimentar só até as 18 horas. Posso ouvir um amém? Nós temos também a nossa oração toda madrugada, às 5 da manhã, pela nossa página no Instagram, Sérgio Sintra. Meu Sintra é com S, então você pode nos seguir ali. E terça-feira nós temos um culto de oração aqui, que nós estamos orando individualmente, impondo as mãos sobre as pessoas, e cremos que um milagre vai chegar sobre nós. No final do culto, eu preciso que você passe ali no balcão com a Ana Paula. Nós temos ali umas fichas de interesse daquelas aulas que eu falei que nós vamos desenvolver no projeto social. Então, para cada modalidade tem uma ficha para você colocar o seu nome, a sua data de nascimento e o seu telefone, para nós montarmos as turmas que nós já vamos agora dar o start para esse projeto social que nós vamos desenvolver aqui na igreja. Nós vamos então ter aulas de futevôlei, vôlei funcional, aqui na nossa quadra de areia. Vamos ter aulas de balé e jazz, inicialmente só para crianças. E vamos ter aula de iniciação musical, violão, teclado, bateria e baixo, e de canto. Quem se interessar, quem gosta de cantar no chuveiro aí, vem fazer aula de canto, para até no final do ano a gente ter um grande grupo aqui para a gente fazer um movimento aqui na igreja. Então você vai procurar na Paula ali no final, colocar o seu nome, o seu telefone, para que a gente possa montar as turmas com o pessoal e começarmos esse trabalho. 2 Reis, capítulo 7. Nós lemos esse texto aqui na semana passada, e nós identificamos então pelo menos 3 personagens que a gente desafiou a cada um de nós ali a tentar se identificar com um desses personagens dessa história. E eu queria então falar aqui, fazer um breve recapitulação aqui do que nós lemos. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Samaria estava sitiada. Os amorreus ali tinham sitiado Samaria, ninguém entrava ou saía de Samaria sem o consentimento deles. Então, houve um superfaturamento ali de todo o processo comercial daquela região ali. E o profeta Eliseu então se levanta para profetizar, dizendo que no dia seguinte, o preço da farinha
cairia drasticamente, não por um outro motivo que não fosse a mão de Deus intervindo no processo histórico e econômico daquele povo ali. Verso 2: porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então o capitão que acompanhava o rei para onde o rei ia, e o rei o apoiava sobre o braço dele, e ele duvida, ele tem uma postura incrédula naquele momento, e ele cai na besteira de falar aquilo que talvez nós muitas vezes não temos coragem de falar, mas pensamos, deixamos o nosso coração às vezes ficar remoendo: será que vai acontecer? Será que Deus pode me dar o meu milagre? Será que Deus pode manifestar realmente a sua glória sobre a minha vida? Mas esse capitão teve a coragem de falar, de verbalizar. O profeta vem e lança uma sentença sobre aquela postura incrédula dele e diz: olha, volta lá aí, por favor, você vai ver o que vai acontecer, mas você não vai comer daquela farinha que vai baixar muito o preço. Verso 3: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Até aqui. Então nós dissemos na semana passada que pelo menos 3 grupos aqui de personagens nós podemos nos identificar. Com o profeta, aquele que muitas vezes as pessoas confundem ele com uma pessoa muito otimista, aquele que sempre percebe que as coisas podem dar certo, que as coisas vão melhorar, aquela postura de sempre acreditar no milagre de Deus, na ação sobrenatural de Deus. Mas tem também a figura do profeta, que muitas vezes se levanta para anunciar uma grande ação de Deus em determinado momento. E nós então precisamos acreditar que Deus até hoje levanta os seus profetas. A Bíblia fala: crede nos seus profetas e prosperareis. E você então vai caminhar sobre essa prosperidade. Mas tem esse outro grupo aqui, que são os 4 leprosos, que eles decidem sair da passividade, e eles então se levantam e vão até aquele arraial. E eu não sei se você consegue perceber isso, mas para aqueles leprosos houve uma abundância que talvez eles nunca experimentaram nas suas vidas. Eles puderam então comer, beber e se vestir ali, e ainda pegaram prata ali naquele arraial. Talvez nunca na vida deles eles experimentariam tal situação. E aí no domingo passado então nós desafiamos as pessoas aqui a se perguntar: quais desses 3 personagens você se identifica? Com o profeta, com o capitão, que em muitos momentos duvida da promessa de Deus se cumprindo na sua vida, ou desses 4 leprosos que não se conformam com a sua situação e decidem então se levantar e ir à luta, porque uma sentença de morte já estava determinada sobre eles. Então agora eles queriam se mover diante de uma nova possibilidade de mudar a sua história. Hebreus capítulo 3, do verso 16 a 19,
conta uma história parecida de um povo no deserto que também não experimentou as promessas de Deus por causa da incredulidade. Olha só o que aqui diz. Hebreus capítulo 3, verso 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Durante então aquele período que o povo estava saindo do Egito para entrar numa nova terra, houve um grupo de pessoas que não experimentaram a nova terra porque foram incrédulos. Da mesma forma, isso vai acontecer conosco aqui. Eu quero dizer para você, como uma voz profética, que coisas sobrenaturais vão acontecer nos próximos dias. Creia você ou não, isso vai acontecer. Você pode experimentar milagres na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, por onde você passar. Mas aqueles que forem incrédulos, infelizmente, eles não vão experimentar isso daí. E o incrédulo, ele também não vai conseguir enxergar o favor de Deus se manifestando na sua vida. Quando a gente vê então aqueles 4 leprosos, a gente entende que as promessas de Deus, ela não depende do nosso merecimento. Quando a gente faz a relação daqueles 4 leprosos, eles não mereceram absolutamente nada daquele momento. E historicamente falando, quando você se deparava com uma pessoa leprosa, por isso que eles falaram que se eles fossem para o arraial dos Sírios, possivelmente eles seriam mortos, porque os leprosos naquela época, eles eram pessoas que eram descartáveis na sociedade, a ponto de serem apedrejados por causa da sua doença. Então, aquilo que os leprosos viveram ali, tipifica aquela bênção que muitas vezes Deus vai dar a você, em detrimento de merecermos ou não, simplesmente porque Ele nos ama, simplesmente porque Ele quer nos abençoar, porque Deus é um Deus abençoador. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, diga para ele assim: Deus é um Deus abençoador. Amém, irmãos? Deus é um Deus abençoador, que Ele tem prazer em abençoar o seu povo. É a manifestação da graça na nossa vida, quando nós olhamos para quem éramos, quando olhamos para aquilo que já vivemos no passado, para situações da nossa vida, e olhamos para quem somos hoje, nós só podemos agradecer a Deus. E a gente muitas vezes entra em parafuso, porque nós não entendemos que amor é esse que Deus manifestou na cruz, a ponto de nos amar, mas a ponto também de nos transformar em uma nova pessoa. Quando a gente vê então o profeta liberando essa palavra, dizendo que o preço da farinha cairia, e no domingo passado eu fiz uma continha aqui para mostrar para vocês que realmente, mesmo transpondo para os dias de hoje, era algo assim que dava uma grande empolgação da pessoa saber se aquela palavra se cumprisse, que era um livramento de Deus para a fome daquela época. Quando nós vemos, por exemplo, essa relação do livro de Hebreus, quando durante 40 anos o povo experimentou da fidelidade de Deus, durante 40 anos o maná foi servido ali, mas quando você vai lá para Josué, assim que eles entraram em Canaã, Josué diz assim: olha, após esse período cessou o maná e nós passamos a comer das novidades da terra de Canaã. Chega aquele momento que encerra-se um ciclo na nossa vida, onde aquele período talvez de escassez, aquele período talvez de tanta opressão que nós vivemos em detrimento de muitas coisas, mas vem aquele momento que Deus manifesta a sua glória sobre nós experimentamos a fidelidade de Deus e conhecemos então o favor de Deus nas nossas vidas. Tem um versículo que eu vejo ele muito como sendo um versículo que se identifica muito com a Ida, ela fala muito dele. João capítulo 10, verso 10, texto muito conhecido: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, e vida em
abundância. Podemos ler de novo? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Entendam uma coisa, irmãos. Quando nós estamos falando, então, saindo de uma vida de escassez, nós estamos, consequentemente, falando que o propósito de Deus é que nós tenhamos uma vida abundante. Falar de sair de uma vida de escassez e entrar numa vida abundante também é falar de questões financeiras. Mas sair de uma vida de escassez não é necessariamente somente ter uma vida financeira abençoada. Quando falamos de uma vida abundante, nós estamos falando de uma vida próspera, não apenas para nós mesmos. E aí nós entendemos que vida abundante é manifestar a bênção de Deus na vida do outro, é manifestar a vida de Deus em outras pessoas e poder ser instrumento na vida de outras pessoas. Entende isso? Sim ou não? Eu lembro quando nós estávamos na Bélgica, há muitos anos atrás. Minha esposa fazia parte do grupo de teatro e eu fui apenas o carregador das malas, né? Dançava, não fazia nada, mas aí precisava de alguém, precisava de um mala para carregar as malas, e lá fui eu, e fomos lá ajudar. E aí nós estávamos numa praça lá, bem no centro da Bélgica, e aí eu estava encostado numa muretinha ali, enquanto eles estavam apresentando, chegou um homem, 2,5 metros mais ou menos de altura, chamado Frank. E ele passou, viu a equipe se apresentando e então chamou a atenção dele e ele começou a assistir aquela apresentação. O menino que estava ali nos traduzindo, eu comecei a puxar assunto com ele, e aí ele então começou a, desculpa a expressão, vomitar ali toda a sua trágica vida até então. Ele era a 7ª geração de bruxo da família dele, e ele havia conhecido, havia escutado falar de Jesus há um tempo, mas ele nunca experimentou uma nova vida. E aí então nós pregamos para ele, para resumir a história, nós então oramos com ele ali, marcamos um dia da igreja para atendê-lo, ficamos uma tarde inteira com ele, porque o Frank queria muito conhecer a Deus. Nessa mesma viagem nós fomos fazer um evangelismo, e aí cismaram de entrar numa casa de prostituição mesmo. Era uma coisa bem sutil, mas para quem é mais ligado ali, você sabia que era uma casa de prostituição. E eu era o único homem que era esposo de uma das pessoas da equipe, e eu não concordei de entrar nessa casa. Mas aí depois da gente ficar conversando quase que uma meia hora ali eu falava para a pastora Adriana, não vou, não concordo. E aí ela foi me convencendo até que nós entramos. E aí eu não sei se direcionada pelo Espírito Santo ou se para me provocar, ela me colocou para fazer apelo naquele dia lá dentro de uma boate. Eu fiquei distante, o pessoal foi apresentar e ela me colocou para fazer um apelo. E aí eu não podia desobedecer na frente de todo mundo, porque ela anunciou no microfone, e lá fui eu então fazer o apelo. E um goiano que iria se suicidar naquele dia e resolveu ir para a boate antes de se suicidar, aceita Jesus naquele dia. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque manifestar uma vida abundante é, antes de qualquer coisa, deixar de pensar em mim para pensar no outro. É saber que para o outro eu posso oferecer algo, para o outro eu posso ser a salvação da vida dele. Concorda comigo? Para aquele rapaz daqui de Goiânia que estava na Bélgica e que estava pensando no suicídio e que estava decidido a fazer aquilo, nós fomos um instrumento de Deus na vida daquele homem, talvez para libertá-lo eternamente do inferno. Oramos com ele aceitou Jesus ali, ele entregou sua vida para Jesus, encaminhamos ele para a equipe lá da Bélgica que estava nos acompanhando. Eu não sei dizer se vingou, se não vingou, mas naquele momento nós fomos um instrumento na vida daquele jovem.
Naquele momento nós fomos a esperança que ele precisava. Porque se nós olharmos para esse tema, saindo de uma vida de escassez, achando que Deus vai nos abençoar, apenas para nós irmos alimentando os nossos prazeres, as nossas necessidades pessoais, isso é muito pequeno, isso é muito pouco, irmãos. Que Deus é esse que vai nos abençoar para você ficar tão cheio de si, sem se preocupar com o outro. Quando você vai ver em todo o processo da Bíblia, Jesus sempre mostrando para os discípulos, tendo uma postura de uma vida que dizia: olha, o próximo é importante, a pessoa que está do lado é importante. Quando nós olhamos então para uma comunidade de fé como essa, aonde poderíamos estar melhores, mas estamos num ambiente extremamente confortável, sim ou não? Um ar-condicionado aí para alguns muito forte, para outros tá ótimo, né? Poderia ficar mais frio um pouquinho, mas você está sentado numa cadeira que também não é tão desconfortável assim. E aí a gente começa então a se questionar: para que estamos aqui? Estamos aqui porque queremos apenas vir e receber uma bênção e depois irmos embora para nossa casa cheios, panturrados, como alguém que come uma comida deliciosa e sente muito prazer em ser satisfeito por aquela comida naquele momento? Será que é para isso que nós estamos aqui? Ou será que nós estamos aqui para receber algo, para poder oferecer algo a alguém? Será que estamos aqui para nos enchermos dele e sermos ministrados por ele, mas quando sairmos ali daquela porta, nós podemos entender que existe em nós um combustível para gerar chama, um fogo no coração de alguém com quem vamos encontrar talvez na segunda, na terça e na quarta? Por que é que nós estamos aqui? E aí, nós entendemos que de acordo com João 10:10, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós entendemos então, irmãos, que o primeiro passo que nós precisamos experimentar com Cristo, e essa pergunta você não tem como deixar que outras pessoas respondam para você. Eu posso perguntar aqui coletivamente, mas essa pergunta ela precisa ser respondida individualmente. Você nasceu de novo? Porque o primeiro passo para uma vida abundante, uma vida que nós saímos da escassez, é experimentar o novo nascimento. Uma vida abundante necessariamente precisa passar por uma transformação ao ponto de um novo nascimento. E o novo nascimento que Deus opera em nós não é uma mudança de comportamento, é uma mudança de natureza. Novo nascimento não é mudança de comportamento, aonde antes você aprontava, você fazia isso ou aquilo, agora você não faz mais. Embora Deus vai conduzir você a uma vida tal que te leve a uma transformação de abandonar velhos hábitos que eram errados. Mas a nossa intenção aqui não é ficar apontando o dedo para você, dizendo: olha, aceita Jesus. E aí a gente tem o costume de ver as pessoas aceitando Jesus na igreja, levantando a mão, se entregando a Deus, e aí na segunda-feira a gente já quer cobrar que aquela pessoa não cometa mais nenhum erro na vida dela, porque a gente quer colocar aquela pessoa dentro dos nossos padrões. Novo nascimento não é uma mudança de comportamento, é uma mudança de natureza. É Ele colocar novamente o DNA dele dentro de você. É Ele colocar novamente a impressão dele na sua vida e colocar a marca dele em você. E porque agora você tem a natureza de Deus em você, a sua natureza então também é transformada. O novo nascimento então ele vai nos reconfigurar por dentro e ele vai mudar a nossa história. Então, desculpa talvez desanimar você, mas sair de uma vida de escassez não pode ser avançada. Nós não podemos avançar nessa busca de uma vida abundante sem antes experimentar o novo nascimento, porque o compromisso de Deus são com os filhos. Filho, Deus não tem compromisso com outras pessoas, Deus tem compromisso com os filhos. Então, o primeiro passo para você experimentar uma vida abundante é você entender que eu preciso ser salvo. E o processo para que eu seja salvo
na Bíblia é você reconhecer que Jesus é o único caminho que conduz a Deus. Não existe outra maneira. Não é você achar que você pode criar uma cultura e uma maneira de você ser perdoado pelos seus pecados que não passe por Jesus. Eu vou procurar ter uma vida o mais próxima do correto possível, para que eu possa agradar a Deus e Ele então se agradar de mim. Eu vou te falar, você pode viver a sua vida inteira e isso vai ser bom para você. Isso vai levar você a ser uma pessoa boa, as pessoas vão gostar de estar perto de você, mas isso não te leva para o céu. Isso não te leva para o céu. A Bíblia é muito clara: Jesus é o único caminho que nos conduz à salvação. Ele é o único, não existe outra forma. Então, eu não posso pensar em ter uma vida abundante sem antes questionar aonde eu vou passar a eternidade. Talvez você está muito satisfeito com a vida que você está levando aqui. Você está plenamente convicto de que a vida que você escolheu para viver, as coisas que você escolheu para valorar na sua vida, são suficientes para você e está ótimo. Tudo bem, é um direito que você tem. Mas a Bíblia também nos dá parâmetros e princípios que são inegociáveis. Não cabe a você tentar mudar o que está escrito na Bíblia. E eu queria então aqui trabalhar esse versículo que ele me saltou aos olhos nesses dias. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Verso 21 e 22. Sobre 3 coisas estremece a terra. Sim, sobre 4 a terra não pode subsistir. Sobre o servo quando se torna rei. Vou ficar por aqui. Tem uma tradução, a minha diz assim: quando o escravo se torna rei. Alguém tem essa tradução aí? A terra não subsiste, a terra estremece quando um escravo se torna rei. Sair de uma vida de escassez passa por uma mudança de mentalidade. Sair de uma vida de escassez passa por um resgate da nossa identidade em Cristo. Nós poderíamos aqui, talvez, enumerar N maneiras de você ter uma vida abundante, ter uma vida próspera. Mas se não houver uma mudança de mentalidade, se não houver uma transformação de dentro para fora, você vai experimentar momentos da sua vida que parece ser uma vida abundante, mas são apenas momentos que vão passar. E aí eu entendo, irmãos, que esse texto de Provérbios está dizendo algo para mim e para você. Você quer continuar sendo escravo ou você quer virar um rei da sua vida? Você pode fazer essa pergunta para a pessoa que está do seu lado: você quer ser escravo ou um rei? Eu acho que a resposta é meio óbvia, né? Acho que ninguém aqui seria louco de responder que deseja ser um escravo. Mas a grande verdade é que nós falamos isso, mas não vivemos isso. Muitos aqui já entregaram a sua vida para Deus, estão há muito tempo conhecendo e caminhando com Deus, mas não experimentam a posição de realeza na sua vida. Existe um texto lá em Romanos capítulo 5, verso 17, que eu simplesmente amo esse texto. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Às vezes a gente pensa que reinar
Às vezes a gente pensa que viver essa postura realeza é apenas depois que nós formos para o céu. Mas Romanos, Paulo está nos dizendo: olha, aqueles que receberam a abundância da graça vão reinar em vida. E aí isso desconstrói então essa cultura maligna que está sendo estabelecida sobre a graça de Deus por muitas igrejas até renomadas, principalmente aqui de Goiânia, que era o ambiente que nós mais conhecemos. Igrejas que estão falando que a graça é tão soberana na nossa vida a ponto de anular a nossa responsabilidade diante de uma transformação que precisamos perseguir. Então essa graça, ela acaba então nos dizendo o seguinte: olha, você pode levar a vida do jeito que você quiser, porque a graça de Deus, ela se manifesta de uma maneira soberana na sua vida. Eu dizia, não sei se foi domingo passado, domingo retrasado, de uma expressão que eu ouvi numa rádio daqui de Goiânia. Eu ouvi, ninguém me contou, aonde o pastor na hora falou da seguinte expressão: nós não precisamos pedir perdão a Deus, porque os nossos pecados pela graça já foram todos perdoados, os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Você então deve pedir perdão a Deus somente para você manter uma relação com Deus, um relacionamento com Deus. Então fica parecendo que o relacionamento que temos que buscar com Deus é apenas aquele de nos perdoar os pecados, quando Ele nos quer para termos um relacionamento de adoradores, de pessoas que se entregam a Ele e que conheçam Ele a fundo. Então, irmãos, isso na verdade está anulando a graça, porque Paulo está dizendo aqui para nós: olha, aqueles que receberam a abundância da graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então aqueles que receberam a abundância da graça, eles vão reinar em vida. Então isso me diz o seguinte: olha, uma pessoa que reina em vida é uma pessoa que se compromete em viver uma santidade, ainda que seja muito difícil. Eu não estou dizendo aqui que você talvez não vai cometer erros, mas nós não somos escravos desse pecado, porque aquele que conheceu a Deus não vive na prática do pecado. Então, quando eu olho para essa expressão sair de uma vida de escassez, muitas pessoas pensam que nós queremos apenas mensurar aqui a quantidade de recursos financeiros que você tem para provar para as pessoas que você vive uma vida abundante. Quando vida abundante, ela transcende aos recursos materiais que você tem. Você pode ter talvez muitos recursos materiais e ser uma pessoa extremamente miserável, ser uma pessoa que não se compromete com o próximo, ser uma pessoa que não se compromete com o reino de Deus na terra. E aí nós precisamos entender que Gênesis capítulo 1, 26, ele nos deixou um código. Gênesis capítulo 1, verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deixa eu te dizer uma coisa: DNA de Deus está aí dentro de você. Vou dizer de novo: DNA de Deus está aí dentro de você. Você tem a natureza de Deus aí dentro de você, e ela então precisa ser ativada, ela então precisa ser acionada, e isso acontece pelo novo nascimento em Cristo. Se nós temos a natureza de Deus em nós, quando sairmos daqui da igreja, as pessoas precisam ver em nós Ele. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar Ele em nós. Entende isso? Então uma vida abundante é uma vida onde as pessoas não vê a marca de roupa que você usa. Vida abundante não é uma vida onde as pessoas olham o carrão que você tem. Vida abundante não é uma vida onde as pessoas olham o perfume importado que você usa, embora você pode ter tudo isso. Vida abundante é uma vida onde as pessoas olham e conseguem enxergar Deus na sua vida, sem que você precise dizer nenhuma palavra, sem que você precise pegar a Bíblia e tentar mostrar para a pessoa que você é um cristão
que você é uma pessoa diferente da maioria. Vida abundante é quando as pessoas desejam estar perto de você, porque emana de você uma vida que ele não sabe explicar. Vida abundante, então, é quando eu tenho um desejo tão grande de ficar sem fazer nada perto do Henrique, pela vida do Henrique, que manifesta Deus nas suas palavras, nas suas atitudes, na sua forma de ver o mundo, na sua cosmovisão. Ele então manifesta Deus na sua vida. Vida abundante não é uma vida sem problema, como muitas pessoas querem acreditar. Vida abundante, desculpa te desanimar, não é uma vida sem boleto para pagar. Não é uma vida onde você compra tudo à vista e aí você não compra nada à prestação. Tem nada disso. Deixa Deus desconstruir isso em você. Vida abundante é onde a vida se manifesta e Deus exala de você, e você então torna o bom perfume de Cristo. Eu gosto muito de perfume. Se você quiser me ver feliz, me dê um perfume, mas me dê perfume cheiroso. Você consegue chegar perto de alguém e ter aquele aroma agradável? É bom ou não é? Quem gosta vai gostar, quem não gosta não vai gostar. Óbvio. Mas eu fico imaginando o que é ser um bom perfume de Cristo. É aquela pessoa, cheiro bom, ai que vontade, quero isso para mim. Entende isso, irmãos? É aquela vida que eu quero ter. É aquela vida que me contagia a ponto de você não disser nenhuma palavra, mas como é bom estar perto de você. Como é bom jantar na sua casa, lanchar, comer um pão de queijo com você. Não é porque você cozinha bem, não. Às vezes você cozinha mal pra caramba, mas é porque a sua interação comigo na hora da comida, isso é prazeroso demais. Então, irmãos, manifestar uma vida abundante é muito mais do que recurso financeiro. Nós precisamos então de um novo padrão, e nesse novo padrão nós precisamos deixar de ser escravo e nos tornar rei. De quem você gostaria de ser amigo? Do escravo ou do rei? Mas pode ser que nesse exato momento você esteja numa prisão, como aconteceu com José. Foi lá, ele havia recebido uma palavra de Deus lá atrás, ele havia recebido uma promessa, aonde ele teve um sonho e ele percebia que todos se dobravam diante dele. Talvez ele não teve tanto discernimento do que fosse aquele sonho, mas lá na cadeia, sabe o que aconteceu? As pessoas queriam estar perto dele. Pode ser que você esteja vivendo um momento na sua vida que parece ser uma tragédia, que parece ser frustrante, parece ser desesperador, parece ser desanimador talvez, mas mesmo assim as pessoas vão querer estar perto de você. Houve um momento que Davi foi para uma caverna para fugir dos seus problemas, de uma crise existencial que ele estava, talvez a pior que ele já experimentou na sua vida, que é chamada de caverna de Adulão. E a Bíblia fala que homens e mulheres endividados, homens e mulheres com a alma destruída, se aproximaram de Davi, e Davi se fez chefe deles. Conhece aquela situação onde você não tem nada para oferecer, mas chega uma pessoa e fala assim: eu queria tanto que você falasse algo para mim agora, porque as suas palavras me trazem tanto conforto. Já passaram por isso? Só eu e mais a Marli? Duvido. É aquele momento que você queria que uma profeta colocasse a mão na sua cabeça, fizesse o reteté ali e falava: eis que te digo, e vinha uma palavra de Deus. Aí nesse exato momento, sabe o que Deus faz? Coloca um desesperado no seu caminho, só para que você manifeste a abundância de vida na vida daquela pessoa. Existe um princípio, irmãos, que nós vamos finalizar no domingo que vem falando dele: é dando que você recebe.
Você quer ter uma vida abundante? Você quer sair da escassez? Decida abençoar pessoas. Decida ser uma voz na vida dessas pessoas. Decida ser uma bênção na vida de alguém ou na vida de todos aqueles que Deus colocar no seu caminho. Você vai experimentar uma vida abundante. E aí, eu entendo que sair de uma vida de escassez é estabelecer então um novo padrão. E nesse novo padrão, o escravo tem que dar lugar ao rei. O escravo precisa sair de cena e o rei precisa aparecer. O rei é aquele que todos querem estar perto. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, é uma promessa de Deus para mim e para você. Não é para um grupo de pessoas. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? É só para você ficar bem na vida? É só para você contar papo para as pessoas no Instagram? É só para você sair esnobando? Para anunciar a fraqueza de Deus? Anunciar a pequenez do Deus que você serve? Anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que é isso, irmãos? Vida abundante é quando eu digo: Tiago, cola em mim que é sucesso, porque eu era um candidato para o inferno, mas hoje eu vou para o céu. Se cair um raio na minha cabeça aqui hoje, além de ficar mais preto do que eu já sou, eu vou subir para o céu. O céu é a minha casa. Então, irmãos, eu não tenho que mensurar a minha vida abundante baseado nas bênçãos que eu recebi de Deus. A minha vida abundante é mensurada na bênção que eu sou para alguém. É na bênção que eu sou para alguém. É como eu posso ajudar você. É como eu posso contribuir para a sua vida ser melhor. Ei, deixa eu te dizer algo. Deixa eu ser bênção na sua vida. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Sacode ele aí. Fala: deixa eu ser bênção na sua vida. Irmãos, Ele nos transforma em reis para nós anunciarmos as grandezas do reino. Ele nos transforma então em reis para que sejamos embaixadores do reino, manifestando a grandeza dele. Sabe qual que é a máxima do diabo? Fere o menino e ele jamais se tornará um homem. Sabe qual que é o nosso grande e talvez pior problema? Estamos presos no passado. Estamos presos nas mazelas que aconteceram conosco no passado. Estamos aprisionados nas situações ruins que fizeram conosco, nas palavras negativas que disseram de nós, nos traumas que sofremos. E eu vou te dizer, dói mesmo. Talvez você já foi ferido, machucado, e você está lá preso no passado até hoje. Talvez situações terríveis aconteceram com você. Talvez a morte passou ali perto de você. Mas o que eu vou fazer com isso? Qual é o ressignificado que eu vou dar para a minha história? Porque quando eu olho para o meu passado, eu só posso dizer: Ele me resgatou das trevas e me transformou para a sua luz. Vocês estão olhando para alguém que já foi terrivelmente machucado, para alguém que já tentou se matar, para alguém que já tentou matar o pai, para alguém que teve a sua vida muito, mas muito detonada. Mas eu não posso ficar preso no vitimismo, eu não posso ficar preso nessas mazelas da vida. Eu preciso ressignificar a minha vida, eu preciso sair da escravidão, dessa dor, desse tormento, e eu preciso vir para a realeza. Se eu puder te dar um desafio nessa manhã, eu daria esse desafio para você: vem para a realeza. E aí, por último, esse texto incomoda muitas pessoas,
principalmente na nossa cultura ocidental, principalmente nós brasileiros que temos uma cultura de colônia muito enraizada dentro de nós. Nós não temos pensamentos de colonizadores, nós temos pensamentos de colônia, de pessoas que foram escravizadas desde o seu processo histórico. Numa pós-graduação que eu fiz, eu defendi a minha monografia fazendo todo o processo histórico do Brasil dentro desse ambiente cultural de colônia muito enraizado dentro do povo. Nós somos um povo que foi colonizado, por isso a nossa postura é de uma autoimagem muito negativa, porque nós não enxergamos a nossa verdadeira identidade. Salmos capítulo 8, do verso 1 ao verso 5, e aqui eu estou finalizando. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra.